Fala, galerinha esperta! Tudo bem? Sabe onde eu estava? Tomando conhecimento. Dascalos, é conhecimento na veia. Eu estava tomando esse líquido gostoso chamado conhecimento. Quer ganhar um brinde desse? Quer ganhar outros brindes? Se inscreva no nosso canal, participe das lives que teremos brindes espetaculares. Eu vi os brindes ali, galera. Não é brinde não, é presente de Natal, tá? Eu queria ganhar os brindes daquele, tá bom? Então fique atento às nossas lives, aos nossos canais, que vocês irão ganhar brindes e participar dos concursos, respondendo perguntas fáceis. Tranquilo? Vou deixar meu conhecimento aqui do lado. Deixei aqui do lado. Vamos para a aula de hoje. Tranquilaço, galera. A aulinha de hoje é uma aulinha esperta. Lembra que nós temos um simulado? Simulado, professor? Nós da equipe Dascalos fizemos um simulado bonito, tranquilo, cheio de questões atuais, cheirando novinho. Sabe aquele cheirinho de carro novo? Não é aquele, é um cheirinho de questão nova. Sabe? Cheirinho de questão nova, isso mesmo, galera. As questões atuais, os professores foram lá, buscaram em vários bancos de questões pertinentes aos assuntos que nós iremos tratar, tá joia? Essas questões estão aí no nosso simulado. Baixe ele. Isso, baixou? Coloca em PDF. Quer imprimir? Pode imprimir, imprime, vai lá, vamos estudar. Professor, é melhor estudar por questões? Então, galera, o melhor e o mais importante é estudar, não importa como, tá? Tem gente que vai gostar de estudar assistindo as nossas videoaulas, que tem muitas videoaulas. Tem gente que vai estudar fazendo o simulado, tá bom? Escolha, descubra a sua melhor forma. Professor, mas é mais fácil estudar por questões, não é? Eu também acho, tá bom? Professor, nessa aula de hoje você vai resolver questões? Sim! Resoluções de algumas questões. Vou comentar. Mas eu não vou falar assim, número 1, A, número 2, B. Não é esse tipo de resolução. Nós vamos comentar o porquê sim, o porquê não, o porquê o assunto é pertinente cair nos vestibulares e assim sucessivamente, tá bom? Beleza? Baixou aí? Tá aqui ó, na descrição. Baixa o simulado. Se não baixou, entra no simulado lá, entra no nosso canal e baixe ele e vamos fazer as questões. Tranquilas? Eu escolhi os temas pertinentes, o que eu acredito que possa cair nos vestibulares. Professor, é vestibular ou Enem? Galera, você tem que ficar atento que na geografia nós não podemos estudar muito por questões antigas, tá? É a dica que eu deixo para vocês. Não estudem com questões antigas na geografia. Por quê, professor? Cada vez mais o Enem, os concursos e os vestibulares buscam do aluno conhecimentos do dia a dia. Ele vai pegar a habilidade e a competência para você resolver problemas do cotidiano. Isso, de temas atuais. Então, se você estudar por questões muito antigas de geografia, não é bom, tá bom? Não é bom. A não ser que você tenha aquelas questões de cartografia, que são da geografia física, né, que a gente chama. É interessante você estudar qualquer questão de cartografia, por exemplo, ela pode estar contemporânea, pode ser atual, pode ser até do passado, porque é física, é aquilo lá. Agora, da geografia humana, geografia política, nós temos que pegar temas atuais. Tá joia? Vamos lá, olha aqui no meu computador, olha a questãozinha que eu peguei, a primeira questãozinha aqui, vamos lá. Questões comentadas de geografia. Aí, apareci aqui, um beijo para você. Comentada, resoluções e questões comentadas. A primeira questão. Professor, o UERJ. Professor, eu vou fazer Enem. Calma, galera, calma. Lembra que eu falei que eu peguei questões de vários vestibulares e essas questões ficam num banco de dados e esses bancos de dados têm a probabilidade muito grande de cair em qualquer vestibular esse ano. Olha lá, o UERJ 2020. Nossa, professor, cheirando carro novo. Não é cheiro de carro novo, é cheiro de questão nova. Então vamos entender o conceito, porque pode cair parecido, tá bom? Esta questão é uma questão sobre clima mundial, ou melhor, mudanças climáticas. Uau, professor, volta aqui, Deus, volta aqui. Deixa eu falar com a galera, só um minutinho. Volta aqui. Mudanças climáticas. Sabe o que é mudanças climáticas, galera? Lembra aquela jovem sueca? A Greta, tá na atualidade, né? Saiu na Times, indicada ao Prêmio Nobel da Paz, né? Olha que interessante. Então, tema muito importante e tem caído nos vestibulares. O pessoal que vai fazer as estaduais de São Paulo,
vai fazer a Estadual do Rio e principalmente o Enem também, fique atento nessas mudanças climáticas, tá? Olha aí, já está sendo cobrado questões parecidas. Vou ligar, vamos agora para o computador, vamos lá, vamos ver a questãozinha. Vire, aqui. No nosso simulado, essa questão está como número 76, tá bom? É a questão número 76 do simulado Dascalos, tá joia? Vamos lá. Obama, vou ler a questão e comentar com você. Obama, o primeiro presidente negro da América, dos Estados Unidos da América. Ei, Obama, vamos ver o que ele fala. Obama acrescenta a seu legado a luta contra as mudanças climáticas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, revelou em agosto de 2015 o seu plano definitivo para reduzir as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, o tal do CO2, consideradas as principais responsáveis pelo aquecimento global. Galera, olha aqui, vamos entender a questão e vamos ler. Considerada a principal responsável pelo aquecimento global. O que, professor? As emissões de dióxido de carbono. Tá lá. É a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos da América determina limites para as emissões das usinas de energia. Então, o Barack Obama falou assim, vamos ter limites para poluir a atmosfera, tá? Olha o discurso dele, abra aspas. A mudança climática já não é um problema das gerações futuras, afirma o presidente em um vídeo publicado em sua página no Facebook. Nele, o Obama descreve o novo plano como o maior e mais importante passo dado pelos Estados Unidos da América na luta contra o aquecimento global. Olha lá, mais uma vez, Barack Obama foi lá na COP15, Conferência das Partes lá em Paris, que reuniu os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, onde assinaram um documento para que todos comprometessem a redução da emissão de CO2, a Conferência de Paris, tá bom? E os Estados Unidos assinou, comprometeu a reduzir, tá bom? As previsões mais recentes indicam graves consequências se a temperatura média global subir 2 graus. 2 graus centígrados. 2 graus. Preste atenção, se subir 2 graus, nossa senhora, com muito graves consequências vai acontecer com o planeta, tá? Obama alerta em um vídeo mencionado o seu conjunto de medidas. Pode não ser suficiente, mas ele assinou isso. Isso em 2015, na Conferência de Paris. Ok, professor, entendi. Continuando a questão, nossa, professor, mas essas questões de geografia são grandes, né? Eu vou chutar. Não pode chutar. Não chuta. Por quê, professor? É muito grande, eu não tenho tempo para ler tudo. Galera, lembra do TRI, a teoria de resposta ao item? As questões de geografia costumam ser as questões com maior número de acertos. Se você errar ela, sua nota vai lá embaixo. Então não pode errar. Professor, mas eu não tenho tempo. Eu vou ler rápido demais. Não leiam rápido. Quem falou que ganha no vestibular é aquele que lê mais rápido? Não, ganha aquele que acerta as questões. E para acertar as questões tem que ler devagar. Essa, na UERJ, foi uma questão que teve 2 textos. 2 textos grandes, tá bom? Para nós entendermos isso. Interpretação. Interpretação. Tem que ler com calma e interpretar, tá? Vai a dica. Na geografia, leiam com calma e interprete. A resposta está nos textos, tá bom? Ai, professor, então vamos ler. O segundo texto da mesma questão fala assim: Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, decide retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Peraí, professor, o Obama assinou, certo? Comprometeu que os Estados Unidos ia reduzir a emissão de CO2, principalmente das suas usinas de energia. Ele assinou. Aí vem o Trump e fala, não, eu tirei minha assinatura, não estou preocupado em redução da emissão de CO2 da atmosfera. Foi isso que aconteceu. Isso que aconteceu. Obama pensava de um jeito, Trump pensa de outro, tá bom? Obama estava preocupado com as mudanças climáticas, Trump não. Vamos ver o que o Trump fala? Vamos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em julho de 2017 que o país sairá do Acordo de Paris.
Em declaração realizada nos jardins da Casa Branca, aqueles belos jardins que agora está tendo manifestações lá, né? Tem que cercar os jardins, senão a população fica revoltada. O que o Trump falou? Abre aspas. Para proteger a América, seus cidadãos, os Estados Unidos se retirarão do Acordo Climático de Paris. Nossa. Mas começaremos a rediscutir esses acordos em termos justos. Em termos justos. Para os trabalhadores e os contribuintes. Nossa, professor, estamos saindo, mas iniciaremos negociações para um acordo mais justo. O que Trump está querendo falar aqui? O que Trump está querendo falar? Ele está querendo falar a seguinte frase: a economia não pode ser impactada. Se nós reduzirmos a emissão de CO2, como estava proposto lá na Conferência de Paris, a economia norte-americana vai sofrer impactos. Isso que ele quis dizer. Ele não preocupou com o meio ambiente e sim com a economia. Tá bom? A saída norte-americana abre um precedente. Isso aqui é perigoso. Abre um precedente para que outros estados repensem e até desistam do Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris que prevê a redução da emissão de CO2, considerando extremamente preocupante pelos especialistas, né? Afinal, o tratado, né, a Conferência de Paris, também deseja garantir que o aumento da temperatura média global fique abaixo de 2 graus, níveis à época pré-industrial, né? Além de prosseguir com os esforços para limitar o aumento em até 1,5 graus. Professor, então, os especialistas, principalmente do painel intergovernamental, o IPCC, falam que nós estamos aumentando a temperatura global e podemos ficar até 1,5, né, de aumento de temperatura. Passou de 2, pode dar impactos desastrantes. Quem falou isso, professor? A ciência. A ciência, pesquisadores. Pesquisadores. Tudo bem? Vamos ver agora, então, vi um texto, vi outro texto, vamos ver a questão. Vamos lá? Vamos. A diferença entre as posições de Barack Obama e Donald Trump quanto ao problema relacionado às mudanças climáticas, na atualidade, está associada respectivamente. Professor, quando fala voltando aqui, quando fala respectivamente, quer dizer o quê, professor? Primeiro, o que o Barack Obama falou. Segundo, o que o Trump falou. Então, isso é respectivo. Primeiro, o que o Barack Obama falou, tá bom? Barack Obama, ele assinou a Conferência de Paris. O que está escrito no texto lá? Ele assinou porque ele está preocupado com insumos agrícolas? Claro que não, né? No texto está falando alguma coisa de insumos agrícolas? Você tem que buscar isso no texto. A resposta tem que estar no texto, galera. Aí, professor, eu não sei. Então, se você não sabe, não é. Não está no texto. Foi por causa de interferência de organismos internacionais? Está falando lá que foi pressão da ONU? Está falando lá que foi pressão do painel intergovernamental? Nem sequer toca nessa palavra, tá bom? Foi para neutralizar os desastres ecológicos? Não, não está falando para neutralizar, nem falando que as mudanças climáticas aumentam os desastres ecológicos. No texto não está falando. Está falando lá que Barack Obama vai assinar porque tem reconhecimento científico, tá bom? Reconhecimento científico. E o Trump para defender a economia. Ele ficou preocupado na redução da emissão de CO2, reduz a produção de energia, se reduz a produção de energia, reduz a produção, distribuição e consumo. Isso é economia, produzir, distribuir e consumir. Então o Trump preocupado com a economia e o Barack Obama preocupado com as mudanças climáticas. Resposta certa, letra D de dado. Ah, que legal, professor! Tranquilaço! Boa, boa, boa. Volta para mim aqui. Volta aqui, galera. Deixa eu voltar aqui. Volta aqui para mim, beleza? Deu para entender? Tranquilaço? Mudanças climáticas, fiquem atentos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Olha que legal. Questão 72. No nosso simulado, a questão 72. Escola Preparatória de Cadetes do Exército, AMAN, 2020. Nossa, professor, nova também, né? Novinha, novinha, novinha. Novinha, novinha, novinha. Questão cheirando nova.
que essa questão está falando, professor? De biomas. Esse tema é um tema muito recorrente em todos os vestibulares e até no Enem. Todos os vestibulares caem em questões de biomas. Atenção, galera, não se esqueçam de estudar biomas, tá? Domínios morfoclimáticos. Ok? Vamos lá. Segundo o geógrafo professor Aziz Absaber, saudoso professor da USP, né? Nascido em São Luís do Paraitinga. Ei, professor Aziz Absaber, que infelizmente não está conosco, mas deixou um legado muito grande. Ele foi um dos grandes descritores da geografia brasileira. Nossa Senhora, empolgante. O professor e geógrafo Aziz Absaber, existem grandes extensões do território brasileiro em que vários elementos naturais, como clima, vegetação, relevo, hidrografia e solo, se interagem. Olha que legal. O Brasil tem uma grande extensão latitudinal. Se ela tem uma grande extensão latitudinal, a extensão brasileira, nós temos uma grande variedade de climas, grande variedade de biomas. Que interessante. Água, ar e terra. Quando juntam, vamos ter a biosfera, e é singular. Cada região eu vou ter um bioma. É a característica. O que vai caracterizar um espaço paisagístico, natural, é a característica singular da união da água, da terra e do ar. A biosfera, o bioma. Por isso que nós temos várias paisagens naturais no Brasil. Beleza? Quais, professor? Dê um exemplo. Vamos lá. Amazonas, Caatinga, Cerrado, professor, Mata Atlântica, Araucárias, Pradarias, o Campos Sulinos, as faixas de transição, Pantanal, Mata dos Cocais, Agreste. Entendi, professor. Continuando. Então, nós temos uma singularidade, né? Cada espaço é singular. São chamados de domínio morfoclimático. Morfo, o que é isso? O clima faz as mudanças, né? Provoca essa mudança. Entre eles temos a faixa de transição. Sobre os domínios morfoclimáticos, é a primeira. E as faixas de transição é a segunda. Vamos ver as alternativas. Vamos lá? Vamos. Professor, que interessante. Tá cortando um pedacinho, Deixa só a tela. Tira a telinha do sol. Aí, olha que legal. Beleza. Preste bastante atenção. Vamos ler? Vamos. Você vai aprender com isso. A exuberância da floresta amazônica, certo, ela é muito linda. Nossa, variedade demais. Contrasta com a pobreza de grande parte dos seus solos. Verdade, galera, o seu solo é pobre, muito ácido, sofre intemperismos, tá? E tem baixa fertilidade. Essa é uma questão verdadeira. Tá vendo como é legal estudar por questões? Agora você acabou de aprender que mesmo com a exuberância da Amazônia, o seu solo é pobre, muito pobre e geralmente ácido, tá? Usou a palavra grande parte, tá? Grande parte da Amazônia. Então a número 1 está certa. Vamos para 2? Vamos. Pode colocar minha carinha agora. Vamos lá, colocar minha carinha. Aí, agora sim. 2. Vamos para 2? Tipicamente associado às campanhas gaúchas, região lá do nosso sul, né? Nós temos, por exemplo, lá as pradarias, os campos sulinos, campos limpos, também chamados de coxilhas, de pampas, né? Ótimo. Os campanhas gaúchas apresentam um relevo com suaves ondulações. Um pouquinho ondulações. Por isso que enquanto o gado tá lá, isso... professor, não fala em gado não, que eu lembro de churrasco. E fala de churrasco gaúcho. Nossa, é bom demais churrasco gaúcho. Carnes nobres, professor, isso. Suaves ondulações. Cobertas principalmente por gramíneas, tá? Muitas gramíneas. Nesse domínio, há um preocupante processo de desertificação. Errado. Não tem processo de desertificação lá no Campos Sulinos, nos Pampas. Não. Com o pisoteio do gado. Antrópico, né? O homem, né? O gado, criação do gado, pisoteio do gado. E até eventos naturais, aquelas gramas estão deixando de crescer, estão morrendo. E aí surge um processo
um processo que é chamado de arenização. Então, lá no sul do nosso país, nós sofremos o processo de arenização. E no Nordeste, nós temos o processo de desertificação. Tá? Então, o que está errado nessa questão é só a desertificação. Então, a 2 está errado. O certo seria arenização. Mas é pegadinha. Não é pegadinha, não. Não é pegadinha, não. É leitura, tem que ler atento. Ai, professor, mas uma palavra só. Uma palavra só. Lê atento. 3. O cerrado. Certo, Cerradão, é o nosso Cerradão. Oh, que legal. Caixa d'água do Brasil. Opa, faz transição com vários biomas. Ele é adaptado ao clima tropical, isso mesmo, nossa, o clima tropical. Aqui no nosso clima tropical nós temos praticamente 2 estações bem definidas, né? O inverno frio e seco e o verão quente e úmido. Praticamente é isso, né, que nós temos aqui no nosso tropical. Beleza. Ocupa mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, perfeito, perfeito. Apresenta solo pobre, isso, galera, o solo é pobre do Cerrado. Mas nós temos só solo pobre. Predominância de solos pobres, viu, gente? Predominância. Nós temos agricultura, mas nós fazemos correção do solo. O engenheiro agrônomo vai lá para corrigir o nosso solo, tá bom? Uma formação vegetal tipicamente latifoliada. Errado. Às vezes isso aqui está parecendo biologia, botânica. É uma mistura. Cada vez mais as questões estão intercalando, tá? Então, latifoliadas são características de plantas de região úmida. São folhas largas para ajudar na evapotranspiração delas, né? Folhas largas latifoliadas. No cerrado, as folhas não são largas. Característica da vegetação do cerrado: troncos retorcidos, casca grossa, raízes profundas e folhas perenófilas. Como é isso? Tropófilas. Nas estações, como por exemplo do outono, elas caem, caducifólicas, para evitar a perda de água, né? Evitar a evapotranspiração. Então, nós não temos no cerrado plantas latifoliadas, tá? Não temos. Tropófilas seria as mais interessantes. Então, a 2 e a 3 está errado. 4. Mata dos cocais. O que é mata dos cocais, professor? Mata dos cocais é a faixa de transição. Temos 3 praticamente, tá? O Pantanal, Mata dos Cocais e o Agreste. Vamos lá. Mata dos Cocais é uma faixa de transição? Sim. Situada entre os domínios da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga? Sim. Predomina Palmeiras? Corinthians? Não, Palmeiras. Corinthians, Palmeiras. Predominantes, Palmeiras, tá? Com destaque ao Babaçu, a Carnaúba e o Buriti. Resposta exata, a 1 e a 2. Por quê? A 1 fala da Amazônia e a 2 fala das matas dos cocais. A pergunta fala, eu quero um domínio morfoclimático e outra faixa de transição. Um domínio morfoclimático Amazônia, a outra faixa de transição. Tranquilo? Beleza, galerinha. Viu? As 2 questões que nós fizemos agora. Uma questão falando sobre mudanças climáticas, muito interessante, e a outra falando sobre biomas, domínios morfoclimáticos. Cai muito no vestibular, fiquem atentos a isso, tá? Não esqueça. Vamos para a próxima questão agora. Vamos lá? Próxima questão aqui, vamos para essa próxima questão. Pessoal, olha lá essa questãozinha interessante aqui. O petróleo continua sendo uma fonte de energia mais importante do mundo. Olha lá, mais importante do mundo. Nós temos as posses de reservas, o transporte e a capacidade de refino. Professor Nipose, tome cuidado com a leitura, galera. Posse, quantidade de reservas. Transportar, capacidade de refino. Professor, o que é refino? Refino de petróleo, o que é isso? Refino é deixar o petróleo transformar em gasolina, em querosene, óleo diesel, né? Isso é o refino, né? E são componentes importantes para a nossa soberania internacional. É estratégico, né? E extremamente competitivo. Sobre petróleo no Brasil, tá? Petróleo no Brasil, o que nós temos que entender? Vamos lá? O que nós temos que entender? Vamos lá. Cortou aqui um pouquinho, tira a câmera. Aê, beleza? Que interessante. Vamos lá. As descobertas de reservas nacionais ocorreram no Brasil em 1980? Claro que não, galera. Nós descobrimos petróleo em 1930, tá bom?
em 1930. Lembra do Monteiro Lobato? Próxima questão, nós vamos falar do Monteiro Lobato. Próximo vídeo nosso, tá? De petróleo. Vargas, então foi em 30. Então, o número 1 é errado. Pode voltar a câmera aí, volta a câmera para nós. A B, vamos para B? Vamos. A extração nacional é cada vez maior? Sim, cada vez maior. Mas a inexistência, que inexiste, não temos oleodutos? Que é isso, galera? Claro que temos oleoduto. Professor, o que é oleoduto? Oleoduto é o transporte do óleo por canos, por encanamentos. Ah, professor, então, por exemplo, extrai o petróleo lá no nosso litoral, certo? Aí ele chega através de oleoduto, né, no continente, do continente vai para as refinarias, por exemplo, em Belo Horizonte tem a refinaria Gabriel Passos, através de oleodutos. Ah, professor, e depois desses oleodutos, nas refinarias são transformados em gasolina, em combustível, querosene e óleo diesel, tá? Nós temos, sim, oleodutos. Então, a B está errada. A B está errada. Vamos para C? Vamos. C, a maior produção em terra. Em terra, professor, então no continente, né? Isso. Ah, professor, eu li a maior produção na terra. Li com calma. A maior produção em terra provém do estado do Rio Grande do Norte. Olha que interessante, olha que interessante. Galera, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal. É no Nordeste, também no Rio Grande do Norte, que nós temos grandes usinas eólicas, aquelas usinas de vento, tá bom? E é também no Rio Grande do Norte que nós temos as maiores reservas de petróleo no continente. Não sabia dessa? Tá vendo como resolver a questão faz aprender? Aprende. Então, no continente, as maiores reservas estão lá no Nordeste e no Rio Grande do Norte, tá bom? No Rio Grande do Norte, certinho até aqui, tá? E em mar, no pré-sal, está situado entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Certinha a questão, eu vou mais além, tá? O nosso pré-sal aqui vai de Santa Catarina, Paraná até o Espírito Santo, tá? De Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa parte do litoral aí, nós temos o nosso pré-sal. Professor, vamos para D? Vamos lá. Apesar de não possuir grandes reservas, o Brasil tem reservas, mas não tem muitas, tá? Tá certo até aí. Especialmente com as descobertas do pré-sal. Opa! Com o pré-sal nós ficamos potentes, né? Não muito, mas estamos lá entre as 15 maiores, tá? Não há refino no país? O que é isso? Claro que há. Nós temos refinarias aqui no país, sim, muitas refinarias, tá? Multinacionais e estatais, como a BR, né? A BR é distribuidora e faz o refino também. E por isso, os derivados são importantes, nós temos refino. Essa questão é típica, que a gente poderia fazer por eliminação, tá? A gente poderia fazer por eliminação. Então, no nosso simulado lá, a questão 63, a letra correta, a letra C. Volta aqui para mim, galera. Voltou. 3 questões legais, 3 questões importantes. Falamos de mudanças climáticas, falamos de biomas e falamos de energia. Tem sido cobrado muito nos vestibulares. Fiquem atentos, tá, a essas questões. Acompanhe as nossas resoluções aqui no canal. Se inscreva, deixe o joinha, assine o sininho, ative lá. Galera, aqui você vai ganhar brinde, estudar de graça e de lambuja vai aprender. Esse é o canal Dasclos, a maior equipe de professores do mundo, do planeta Terra, tá bom? Galera, fiquem em paz, bons estudos e um beijo no fundo do seu coração. Tchau, tchau. Vou embora, cara. Vou tomar o meu conhecimento. Tchau, tchau, galerinha. Beijo. Fui.